Gente, por que as pessoas pagam alegremente a mensalidade de uma academia que elas praticamente nunca frequentam, mas questionam de forma implacável o valor financeiro daquela única pessoa capaz de garantir que elas não desistam do treino? Pois é, essa é uma das grandes contradições do mercado de saúde, né? Sim, total. É que quando a gente olha para uma planilha de gastos mensais, algumas coisas são super fáceis de quantificar e de justificar, sabe? Uhum. As coisas tangíveis, né? Exato. Uma assinatura de streaming, por exemplo, fornece acesso a um catálogo exato de filmes e séries. A mensalidade de uma academia de rede concede o direito de usar, tipo, 30 esteiras e uma tonelada de pesos livres. Tudo é muito direto. É o pagamento puro e simples pelo acesso. E o modelo de negócios focado no acesso é muito confortável para a mente humana processar, né? O cálculo de custo-benefício é feito com base na disponibilidade. Faz sentido. O espaço físico está lá, o equipamento está lá. Se a pessoa usa ou não, a transação básica já foi concluída no exato momento em que a catraca é liberada. E aí que tá, o problema começa justamente quando, nessa mesma planilha, aparece o valor pago a um personal trainer. A figura muda completamente de figura. De repente, aquela lente cristalina que a gente usa para enxergar o que é caro ou barato começa a embaçar completamente. A matemática fica super complexa, porque a gente já não está mais falando de alugar um espaço físico. E é por isso que a nossa exploração profunda de hoje é tão instigante. Com certeza. O material que temos hoje é riquíssimo. Sim. A gente vai dissecar o que realmente justifica o valor cobrado por um serviço premium de educação física. Temos em mãos um documento muito revelador, chamado Justificativa ao Valor Cobrado, que foca exatamente na precificação e na percepção de valor. A nossa missão aqui é desconstruir, tijolo por tijolo, aquele mito terrível. Ah, o mito do contador de repetições. Esse mesmo. A ideia de que o trabalho de um personal trainer se resume àquela horinha gasta na academia, de braços cruzados, só contando repetições e gritando umas frases motivacionais meio vazias. Esse é um arquétipo que, infelizmente, ainda sobrevive forte no imaginário popular, sabe? Mas é algo que desmorona sob qualquer análise um pouquinho mais rigorosa. Com certeza. O que os dados e a análise profunda desse documento nos mostram é que as atitudes e os comportamentos que de fato sustentam um preço premium acontecem, em sua grande maioria, nos bastidores, longe dos olhos do grande público. Exatamente. A transição que precisa ser compreendida é a passagem de uma transação de acesso para um investimento em transformação. E, para entregar transformação real, o serviço exige uma arquitetura invisível de altíssima complexidade. Certo, vamos desvendar isso começando pelo alicerce de qualquer serviço que carregue essa etiqueta de exclusividade, que é a capacidade de personalização. Esse é o primeiro grande divisor de águas que o texto aponta. É o ponto de partida inegociável. O planejamento de um treino premium precisa mapear necessidades, objetivos, histórico clínico e limitações de forma cirúrgica. Pensa num treino genérico desses que a gente baixa na internet ou pega num aplicativo, tipo um terno comprado numa loja de departamento ou qualquer. Uma peça de produção em massa. Isso. Pode até caber no corpo, sabe? Mas as mangas ficam ligeiramente curtas, os ombros apertam em certos movimentos, sobra tecido na cintura. Funciona, teoricamente, para cobrir o corpo, mas não tem caimento nenhum. Perfeito. O trabalho de um profissional de excelência, por outro lado, começa como de um mestre alfaiate. A fita métrica deles são as avaliações articulares, o mapeamento de desequilíbrios musculares. O planejamento é costurado sob medida para quem está contratando. Olha, o que é fascinante aqui é que a analogia do alfaiate ilustra perfeitamente o momento zero do planejamento, né? É a base. No entanto, o desafio do movimento humano vai um passo além da alfaiataria. É mesmo? Como assim? Pensa bem, um terno impecável, por mais perfeito que seja, ele é estático. Uma vez que o tecido é cortado e costurado, ele não muda de tamanho ou de forma. Ah, claro. O corpo muda o tempo todo. Exato. Já o corpo humano, o sistema nervoso central e a rotina diária de um indivíduo estão em estado de fluxo contínuo. Hoje a pessoa está bem,
Amanhã está estressada. É aqui que o documento introduz um conceito muito mais dinâmico, que é a necessidade absoluta de flexibilidade e adaptação em tempo real. O que levanta uma questão super prática para a gente analisar. Se o planejamento inicial é tão minucioso, como é que ele sobrevive à realidade caótica do dia a dia? Porque o terno de alfaiate não entende que a pessoa, sei lá, dormiu mal na noite anterior, né? E é aí que muitos planos perfeitos falham. Mas há um mecanismo brilhante por trás dos serviços de alto rendimento que resolve esse impasse. O planejamento original não é um contrato inflexível. Não. E o que ele é? Ele é um mapa de intenções. A verdadeira perícia do profissional se revela na capacidade de recalcular a rota instantaneamente. Nossa, é como se o serviço não fosse apenas o terno sob medida, mas também o sistema de suspensão de um carro. Gosto dessa imagem, explica melhor. Tipo assim, um plano genérico da internet é como dirigir um carro sem suspensão nenhuma. Qualquer buraco na estrada da vida diária, uma noite mal dormida, um dia de estresse extremo no trabalho, uma viagem que atrasou, atinge o chassi diretamente. O impacto é brutal. Sim, o impacto quebra a rotina e a pessoa simplesmente abandona o treino. Já o personal trainer premium atua como esse sistema de suspensão ativa, sabe? Ele absorve dinamicamente o choque de um dia ruim e ajusta a carga ou volume do treino ali na hora para que o cliente continue na estrada sem quebrar. Olha, a mecânica fisiológica por trás dessa sua analogia da suspensão é fantástica. Vamos analisar o que acontece lá no sistema nervoso central. Vamos lá. Quando um cliente chega à academia após uma semana inteira de privação de sono e estresse crônico no trabalho, o sistema nervoso dele está completamente fadigado. O corpo está no limite. Se o profissional aplicar cegamente aquele plano original, digamos, 4 séries de agachamento super pesado porque estava na planilha, o cliente vai falhar. Com certeza. E o risco de lesão é altíssimo, né? Altíssimo. A execução será perigosa e, psicologicamente, ele vai sair de lá muito frustrado. Agora, o profissional que atua como essa suspensão ativa, lê os sinais vitais, percebe a fadiga sistêmica e altera a sessão para um trabalho, de repente, de mobilidade e intensidade bem mais moderada. Uma abordagem totalmente diferente. Sim, e o resultado é que o cliente sai da sessão se sentindo energizado, não destruído. Essa leitura ágil de cenário é uma das habilidades mais valiosas que justificam o investimento que estamos discutindo. O que nos leva, naturalmente, a uma camada ainda mais profunda dessa dinâmica. Porque sistemas de suspensão lidam muito bem com buracos físicos. Mas e os bloqueios mentais? Aí entramos no fator humano. Aqui é onde a coisa fica realmente interessante. O material de estudo foca pesadamente nessa questão. Fala-se muito sobre empatia profunda, escuta ativa e comunicação clara. Se a gente parar para refletir sobre a jornada de quem tenta adotar um estilo de vida saudável, a barreira primária, na vasta maioria das vezes, não é a falta de força física, né? Definitivamente não. É o medo do julgamento, é a síndrome do impostor dentro do ambiente da academia, que muitas vezes é intimidador, é a exaustão mental de ter que tomar decisões depois de um dia longo. O ambiente do fitness pode ser incrivelmente hostil para quem não domina os códigos e as regras não escritas dali. O que a escuta ativa e a empatia profunda constroem é algo que a psicologia organizacional chama de segurança psicológica. Segurança psicológica. Que termo forte. É o divisor de águas. Quando o profissional lê a linguagem corporal de um cliente que evita contato visual ou que está visivelmente ansioso com os outros ao redor e adapta o seu tom de voz e a sua abordagem instrucional, ele não está apenas sendo agradável ou simpático. Ele está fazendo algo muito mais estratégico. Exata. Ele está desarmando o mecanismo de defesa de fuga ou luta no cérebro daquele indivíduo. Ele está criando um porto seguro ali no meio dos pesos. Mas até que ponto vai essa empatia toda? Porque, assim, surge aquela velha dúvida no mercado. O personal trainer está sendo pago para ensinar biomecânica ou para atuar meio que como terapeuta? Onde fica o limite prático dessa comunicação empática para o serviço não perder o foco no resultado físico que a pessoa foi buscar? É uma linha tênue, mas a fronteira é definida pelo propósito da interação, que é sempre a adesão ao treino.
Não se trata de terapia clínica de forma alguma, se trata de gestão comportamental. Gestão comportamental? Entendi. O mercado subestima brutalmente o poder da atenção indivisível, sabe? No mundo hiperconectado, onde o tempo todo a gente está dividindo a atenção com telas, com notificações de celular e preocupações, ter um especialista focado 100% no seu bem-estar durante uma hora inteira é um fenômeno raro hoje em dia. Nossa, é verdade. É quase um luxo você ter alguém só para você. O profissional premium usa essa comunicação empática para investigar o porquê o cliente está desmotivado e, em seguida, ele traduz essa compreensão em um ajuste técnico imediato no treino. A empatia é a ferramenta de diagnóstico e a prescrição do exercício ajustado é o tratamento. A comunicação funciona, então, como um escudo contra a autossabotagem, né? A pessoa acaba não faltando ao treino porque ela construiu um compromisso emocional forte, não apenas com a meta distante dela, mas com aquele mentor que a está guiando passo a passo. Exatamente. O vínculo humano segura a pessoa nos dias ruins. Agora, aí é que a economia desse serviço parece entrar num curto-circuito na minha cabeça. Porque toda essa empatia, esse acompanhamento dinâmico, a vida da pessoa não congela quando o cronômetro da sessão presencial bate aqueles 60 minutos. Nem um pouco. A vida continua. E o material que a gente está analisando explora exaustivamente o que acontece fora da academia. Ele fala sobre suporte contínuo, verificação de rotina, envio de orientações sobre sono e recuperação pelo celular. É porque o ecossistema do serviço moderno se expandiu para muito além daquele espaço físico da academia. Hoje estamos falando de um verdadeiro monitoramento de estilo de vida. O profissional de ponta desenha avaliações periódicas, ele alinha estratégias com nutricionistas, ele ajusta pequenos detalhes via aplicativos de mensagens naqueles dias em que não tem encontro presencial. Mas olha só, é aí que o modelo de negócios levanta uma imensa interrogação prática para mim. Se o profissional está constantemente disponível, tipo, analisando a qualidade do sono do cliente na terça-feira à noite pelo smartwatch, ajustando a periodização na quarta de manhã pelo celular e enviando artigos científicos sobre nutrição no fim de semana, ele não está, essencialmente, trabalhando de graça durante todas essas horas a mais. Porque, olhando de fora, parece uma diluição perigosa do valor daquela hora de trabalho original. Por que estruturar um serviço que consome tanto tempo não remunerado do profissional? Olha, isso levanta um ponto importantíssimo. Parece contraintuitivo, mas o segredo aqui é que a métrica de valor não é a hora-relógio, é a percepção de transformação e, acima de tudo, a sensação de tranquilidade mental do cliente. Tranquilidade mental. Explica um pouco mais isso. Há um erro de conceito grave no mercado ao pensar que o cliente compra sessões de 1 hora. O que o mercado de alto padrão demonstra com clareza é que o cliente adquire o direito de terceirizar a preocupação com a própria saúde. Uau! Terceirizar a preocupação, isso muda a perspectiva. Totalmente. Quando o profissional manda uma mensagem rápida, na quinta-feira à tarde, só perguntando sobre a hidratação e como está a dor muscular daquele treino anterior, isso reconfigura a percepção de valor no cérebro do cliente de uma forma absurda. Ele pensa, poxa, tem alguém cuidando de mim o tempo todo. Exato. Aquele indivíduo sente que a saúde dele está sob a vigilância constante de um especialista competente. O custo de tempo embutido nessa disponibilidade que o profissional gasta é precisamente o que eleva a disposição do cliente em pagar um valor muito acima da média do mercado no final do mês. Faz todo sentido agora. O serviço simplesmente migra da categoria de despesa com exercício para a categoria de gestão executiva do bem-estar. É a transição clara de um serviço puramente transacional para um serviço relacional profundo. Entendido. Mas essa entrega gigantesca de valor fora do ambiente de treino traz à tona um outro ponto central do nosso documento, que é a missão de educar o cliente. Sim, a educação contínua. O texto traz a diretriz de que um serviço de excelência não deve apenas ditar ordens, tipo faz 3 de 15. Ele deve ensinar o porquê por trás de cada movimento, o porquê de cada ajuste no descanso da pessoa, o porquê de certas escolhas de estilo de vida impactarem tanto. E isso é fundamental para a autonomia. Mas isso introduz um paradoxo fascinante, não acha? Se o profissional entrega um mapa do tesouro completo para essa pessoa, se ele ensina a biomecânica perfeita, a gestão do estresse e da autonomia da rotina, ele não está, no fundo, arquitetando a sua própria demissão? É o que muitos profissionais temem, com certeza. Pois é.
Se o cliente aprende a gerenciar a si mesmo tão bem assim, a justificativa financeira para continuar pagando esse valor alto simplesmente desaparece, não? Se conectarmos isso com um cenário maior, o senso comum no mundo corporativo sugere exatamente isso que você falou. É aquele velho medo de que a retenção do conhecimento, sabe, esconder o jogo, seja a única garantia de estabilidade no emprego. Sim, aquela coisa de guardar o segredo da receita 7 chaves. Mas a psicologia do consumidor de serviços premium nos mostra o oposto absoluto. Há um fenômeno comportamental maravilhoso acontecendo aqui. Quando o profissional decodifica a complexidade da fisiologia humana e a explica de uma forma acessível, o cliente não vira as costas e pensa: "Ah, agora eu sei tudo, não preciso mais dele." Ele não acha que virou especialista do dia para a noite. Não. O que acontece é que o cliente finalmente compreende o tamanho do abismo de conhecimento técnico que existe entre os dois. A educação nesse contexto não gera uma independência precoce e arrogante. Ela gera uma profunda admiração acadêmica e um respeito estratégico pelo treinador. Nossa, é uma lógica que a gente pode observar na alta gastronomia, né? Ensinar alguém a cozinhar um prato complexo não faz com que essa pessoa deixe de ir a restaurantes estrelados e feche a carteira. Muito pelo contrário. Pelo contrário, ela se torna um apreciador mais refinado, alguém que agora entende o real grau de dificuldade daquela técnica e, portanto, passa a valorizar ainda mais o trabalho daquele chefe renomado. A ignorância não sustenta preços altos no longo prazo. O refinamento do paladar, sim. Uma comparação absolutamente cirúrgica. Ao educar, o profissional transforma o cliente num verdadeiro apreciador do próprio serviço que está sendo prestado. Além disso, a complexidade da vida humana garante que esse mapa do tesouro precise ser redesenhado o tempo todo. Verdade. As coisas nunca ficam paradas. O cliente pode até aprender a executar um levantamento terra com perfeição hoje, mas quando ele mudar de emprego no mês que vem, sofrer um pico de estresse crônico e começar a dormir só 4 horas por noite, toda aquela periodização do treino precisará ser reconstruída do zero. E ele não vai saber fazer isso sozinho sem gastar muita energia. Nem vai querer. Ele não quer gastar a própria energia mental que já está escassa recalculando essa rota. Ele mantém o profissional do lado dele porque o papel evoluiu. Deixou de ser o contador de repetições para se tornar um mentor estratégico insubstituível. O conhecimento compartilhado solidifica a confiança, sabe? O cliente sabe que está nas mãos de uma autoridade transparente, não de alguém detentor de segredinhos que o mantém refém. É o paradoxo do empoderamento, né? Quanto mais poder e conhecimento profissional transfere para a pessoa, mais indispensável ele se torna como guia nessa jornada. Mas, para assumir essa posição de mentor estratégico e educador com real autoridade, a fundação técnica desse profissional precisa ser inabalável. Sem base, nada disso se sustenta. O que nos leva à base de tudo o que garante essas atitudes todas. A empatia e a educação de nada servem se no fim do dia o produto final entregue for cientificamente obsoleto ou se não houver um alicerce profissional bem sólido ali por baixo, sustentando a estrutura. Exatamente. Há o que o mercado chama de o mínimo esperado, sabe? São as exigências inegociáveis para se operar no topo da cadeia de serviços. E o nosso estudo delineia isso de forma muito clara através da atualização contínua, do profissionalismo impecável, com uma simples pontualidade e, inevitavelmente, da produção de resultados comprovados. A pontualidade é um ponto que muita gente ignora, né? Demais. A pontualidade, por exemplo, muitas vezes é vista só como um detalhezinho de etiqueta. Mas, na psicologia do serviço de alto valor, o tempo é o recurso mais escasso e valioso de quem contrata. Com certeza, o tempo não volta. Quando o profissional é rigorosamente pontual e respeita a grade de horários, ele envia a mensagem subjacente de que ele valoriza a vida do cliente fora da academia. É uma demonstração silenciosa, porém fortíssima, de profundo respeito. E falando sobre a atualização contínua, que o documento cita, a ciência do exercício não é tipo uma doutrina estática que foi escrita em pedra nas décadas passadas e parou no tempo. De jeito nenhum. Ela muda a cada novo artigo publicado. A compreensão sobre hipertrofia, sobre longevidade celular, a própria biomecânica, tudo isso evolui a uma velocidade vertiginosa hoje. O profissional que estuda constantemente, ele consegue traduzir essas novas descobertas em eficiência real para o treino.
Ele não faz o cliente perder meses de suor e tempo com métodos ultrapassados que já foram refutados. É o respeito ao esforço do cliente. E a coroação dessa base toda, como o próprio texto aponta muito bem, são os resultados. Os estudos de caso, a prova material de que todo esse arcabouço teórico, toda essa história de suspensão ativa, de escuta empática e da educação constante, que tudo isso gera lá no mundo físico a transformação que foi prometida no primeiro dia. Os resultados são, no fim das contas, a chancela final de integridade do profissional. Eles fecham todo o ciclo da percepção de valor. A justificativa para o valor cobrado não está escondida numa única ação isolada ou num treino mágico, mas sim na soma harmoniosa de todas essas 10 camadas que o documento explorou. É um pacote completo. Exato. Quando o mercado compreende que aquele preço ali reflete o domínio sobre a mecânica corporal, mais a sensibilidade para lidar com a psicologia humana, mais a dedicação contínua fora dos horários formais de treino e o compromisso ético inabalável com os resultados, aí a discussão superficial sobre ser caro ou ser barato perde completamente o sentido. O foco deixa de ser o custo puro e simples e passa a ser o retorno sobre aquele investimento de vida. Então, o que tudo isso significa no final das contas pra gente? Desconstruímos hoje aquela ilusão de que o personal trainer premium vende o aluguel do seu tempo dentro de uma sala de academia. Longe disso. Vimos como ele atua como uma verdadeira suspensão dinâmica contra os buracos da rotina estressante, como ele cria um ambiente de segurança psicológica que é totalmente livre de julgamentos, como orquestra a saúde fora das 4 paredes de treino pelo celular, e como ele educa para criar clientes que passam a valorizar genuinamente a ciência por trás daquele SWOT todo. E tudo isso constrói a reputação sólida e a fidelização que garantem o sucesso de longo prazo, né? Com certeza. E a reflexão que fica para todo mundo, depois de a gente mergulhar tão fundo nas entranhas do que constitui um serviço verdadeiramente excepcional, é o que transcende muito o universo do fitness. Ah, sim, Bobeda. Se aplica a quase tudo na vida. Se o verdadeiro valor premium, aquele que gera impacto duradouro e transformação real, provém de uma empatia profunda, de uma adaptação constante às fragilidades alheias e dessa transferência generosa de conhecimento, fica a pergunta: quantos dos serviços que a gente consome e paga todos os dias são realmente premium? É de se pensar. E uma provocação ainda maior para quem está acompanhando a gente: quantos serviços, na verdade, são apenas transações super frias e automatizadas, disfarçadas com uma etiqueta de luxo? No fim das contas, diante de um mundo onde tudo está cada vez mais massificado e impessoal, talvez o verdadeiro e último grande luxo seja justamente a atenção humana indivisível. Brilhante. Fica o convite para a gente analisar com essas novas lentes não apenas o que a gente contrata por aí, mas também o nível de excelência que nós mesmos estamos entregando nas nossas próprias esferas de atuação no dia a dia.